Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar envolvendo a cada um de nós nesse instante. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, agradecemos a presença de todos e pedimos que se unam a nós nesse instante para que, elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre Jesus, possamos rogar que Ele, na sua infinita misericórdia, derrame não só a sua paz, mas também o seu amor, envolvendo a todos nós nesse instante, nos ajudando para que consigamos deixar os nossos problemas da vida cotidiana lá do lado de fora, para que nesse instante possamos estar receptivos para receber a mensagem da noite. Rogamos ao Divino Mestre e aos benfeitores dessa casa que nos auxiliem para que possamos compreender os ensinamentos que foram preparados para nós nessa noite. E em agradecimento, lembramos mais uma vez da prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Rogamos ainda, Senhor, que envolva o nosso irmão Carlinhos, para que ele, com a ajuda dos benfeitores amigos, possa transmitir tudo aquilo que ele preparou para a evangelização da noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje, mais uma vez, essa casa tem a alegria de contar com a participação do nosso irmão Carlinhos, um dos mais antigos participantes dessa casa, mais de 50 anos só aqui, no centro, só nessa casa Allan Kardec. Carlinhos tem um conhecimento profundo da doutrina e também do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ele nos traz o tema Bem-aventurados os aflitos. Carlinhos. Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Vocês vão acabar descobrindo a minha idade, você fala que faz mais de 50, eu estou aqui. Mas eu escolhi esse tema para esta noite. Vocês estão lendo aqui, mas eu vou repetir aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fomes. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas. Esse tema que fala das aflições de todos nós passamos por aflições neste mundo
porque habitamos um mundo que é de prova e expiação, né? A felicidade ainda não pertence a este mundo. Cada um de nós tem o seu momento de dor, o seu momento de aflição, mas o momento que nós estamos vivendo é uma prova coletiva. Então, todos os habitantes aqui da Terra estão passando no momento por sofrimentos, por perdas, né? Por angústias e por tantos sofrimentos, né? Porque essa pandemia, né? Quando a gente acha que ela vai desaparecer, começa tudo de novo, né? Então a maioria das pessoas vive uma ansiedade muito grande, né? Mesmo aqueles que acreditam, que sabem da continuidade da vida, né? Mas nós estamos aqui presos à família, né? Aos filhos, aos pais, aos netos, né? Então, ninguém quer partir, ou que alguém da nossa família parte. Mas constantemente a gente está sentindo a dor, né, dessa separação, né? Quando Maria e Marta procuraram Jesus porque o seu irmão havia falecido, no entendimento delas, e assim que encontraram Jesus, ao saber, né, chorou muito por aquele amigo. Alguém que estava ali por perto dizia assim: olha, veja como ele amava aquele amigo, olha como ele chora. Mas Jesus logo em seguida diz a Maria e Marta: Lázaro dorme, né? Então logo em seguida Jesus trouxe o consolo àquelas duas irmãs, dizendo que ele dormia. E todos nós conhecemos essa passagem. Jesus vai e chama o espírito de Lázaro, e Lázaro volta à vida. Sabemos que depois ele morreu, desencarnou, seu espírito foi para o plano espiritual, né? E nesse momento, as pessoas que perdem um familiar, uma pessoa amiga, um ente querido, vá de encontro a Jesus. Fale das suas dores, das suas aflições, na certeza que Jesus vai dar uma resposta que nós conhecemos. Ele vai dizer: o teu familiar vive. Ele vive, porque a verdadeira vida não é essa que nós estamos passando. A verdadeira vida é a vida espiritual. A doutrina espírita, ela nos fala tanto da vida espiritual. Ela veio justamente para que cada um de nós, né, possa, no seu entendimento, compreender e se ver como espírito. Nós não somos corpo, nós somos espíritos. Espíritos que estamos aqui passando por provas e expiações, por uma necessidade que todos nós temos, que é a necessidade de evoluir, de conquistar qualidades, virtudes. Ninguém reencarnou só pelo fato de sofrer.
Ninguém está aqui nesse mundo só para sofrer. O sofrimento é uma consequência. Quando o menino morava numa casa, um sítio, uma casa de madeira, e tinha um fogão a lenha. Antigamente não existia outro tipo de fogão, era fogão a lenha, e ele tinha uma alça assim, né, comprida, ficava a lenha ali, a chapa quente ali, né? E 4, 5 anos, assim que levantava, né, eu ia sentá-lo naquela, ali perto do fogo, né? E lembro ainda perfeitamente, 24, 5 anos aí, a minha mãe sempre me dizia: cuidado com o fogo, né? Cuidado com pôr a mão na chapa quente, assim, né? Porque quando nós colocamos o dedo na chapa quente, dói demais. Eu acho que é uma das piores dores, né? É a queimadura. Não adianta soprar, não adianta pôr na água, dói terrivelmente, né? E quando a gente queima o dedo, alguém nos pergunta: ué, o que você fez no dedo? Eu queimei. Mas por que você queimou? Porque eu botei o dedo na chapa quente. Então, se dói, é porque tem uma causa. E qual é a causa? É porque nós colocamos o dedo lá onde não devia. Colocou o dedo na chapa quente, vai doer, vai queimar. Assim, é as nossas aflições, a causa das nossas aflições atuais, né? Porque muitos de nós, né, contraímos aflições nessa vida mesmo, por não seguir aquele caminho reto que Jesus exemplificou. Vamos mais pela estrada larga, né? E é como botar o dedo na chapa. Vem as dores, vem as aflições, e não adianta reclamar, porque tem uma causa. A dor é o efeito, e todo efeito tem uma causa, e a causa está lá na chapa, né? As pessoas que se ligam ao vício da bebida, das drogas, lá mais para frente vai sentir as consequências do vício. Todos nós sabemos, né, que quando a gente sai do caminho reto, nós sofremos as consequências. Mas há males nesta vida, né, que não tem essa explicação. Que se nós estamos sofrendo, e se nós começarmos a pensar, mas o porquê desse sofrimento, e não vamos encontrar a razão, né, é porque a razão, a causa, não está nessa vida. Ela está numa vida anterior, ou em outras vidas anteriores. Por que uma criança nasce, às vezes, com uma deficiência? Há mais ou menos, mais de 30, 40 anos, eu conheci uma jovem, e a família contava que essa menina, com 5 anos, era perfeita, mas dos 5 anos em diante,
ela sofreu uma paralisia, né? E ela se arrastava pela casa, porque não tinha mais movimento nas pernas. Com 12 anos, o irmão que cuidava dela se casou. E a esposa sempre nos falava: quando eu casei, eu já adotei uma filha, que é a Jandira. Talvez o pessoal da casa tenha já ouvido essa história, ou de mim mesmo, ou de Eurípides, porque no trabalho de domingo que a gente faz visita, a Jandira foi a primeira que nós visitamos. E depois dos 12 anos, a sua situação foi piorando. E ela ficou inteiramente paralisada do pescoço para baixo. Ela vivia num quartinho pequenininho, né? E a gente ia lá todos os domingos. Mas Deus, na sua bondade, permitiu que essa parte aqui ficasse liberto do sofrimento, das dificuldades, para que ela pudesse rir. Veja que coisa. Ela sempre tinha um sorriso para nos atender, para conversar com a gente, né? Uma ocasião eu perguntei: Jandira, a casa, aquele quartinho era de madeira. Falei: Jandira, você já contou quantas ripinhas, quantas matajuntas tem aqui? Ela falou assim: não só as matajuntas, mas até os preguinhos, porque ela não tinha como sair dali. E veja, de 2 em 2 horas, dia e noite, a cunhada e o irmão tinham que ir lá mudar a Jandira de posição, porque ela sentia uma dor imensa e ela tinha que mudar, né? A noite toda, de 2 em 2 horas, e mudava a Jandira. Nós visitamos essa irmã nossa, a Jandira, por um bom tempo. Um determinado dia, ela foi internada lá na Santa Casa, em Londrina. Na época, o Nelson Pisaia fazia parte desse grupo. E quando nós ficamos sabendo, ele passou lá em casa e disse assim: vamos visitar a Jandira? Eu falei: vamos. E fomos lá na Santa Casa. Ela estava na enfermaria. Entramos numa porta larga assim e ficamos olhando, muitas camas, né? E localizamos a Jandira lá. A cama estava um pouco levantada e ela olhando para nós e sorrindo. Fomos até ela, conversamos e tal. Aí na hora da saída, ela disse assim: eu posso pedir uma coisa para vocês? Aí na hora, mas pode, se o nosso bolso dela, né? Pode pedir. Achando que ela ia pedir alguma coisa, material, coisa parecida, né? Aí ela hesitou um pouquinho e disse assim: eu gostaria que vocês me dessem um beijo. Até hoje, ó, quando eu penso nisso, eu fico arrepiado, né? Eu queria um beijo de vocês, né? Naquela época, não era comum assim. Hoje, as pessoas se beijam, né? Naquela época, as pessoas não se beijavam muito, né? E, então, não tinha esse costume, né? Isso há 30, 40 anos atrás, né? E daí, demos um beijo na Jandira e ela ficou lá sorrindo e tal.
E eu não consegui dizer uma palavra e nem o Nelson. Saímos de Londrina até Cambé, não falamos nada, não conseguimos falar. Ele me deixou em casa, daí 2 dias a Jandira desencarnou. Então foi o beijo da despedida. A Jandira marcou muito a minha vida e a vida daqueles que a visitaram. Então, uma pergunta: qual a razão, o porquê de tanto sofrimento? Por que ela teria que, de 2 em 2 horas, virar, porque a dor era imensa? Se nós formos imaginar, como muitos acreditam, que nós, corpo e espírito, fomos criados na concepção. Deus criou o corpo e o espírito no momento da concepção. Será que isso é verdade? Se assim fosse, por que essas pessoas sairiam da mão do Criador, entrando na vida e sofrendo tanto? Tem uma causa para isso? O porquê? O porquê uma pessoa nasce cega, nasce com uma deficiência física? Eu sei que cada um de vocês já deve ter visto, conhecido ou tem na família alguém que desde pequeno ou que depois de uma certa idade ficou doente, perdeu movimentos. O porquê? Será que Deus diz assim: eu vou criar você e você vai nascer cega. Eu vou criar você, você vai nascer perfeita. Será que Deus é tão mau assim? Será que um de nós desejaria criar alguém só para sofrer? Se nós acreditamos num Deus bom, num Deus justo, então, para os aflitos da terra, para os que sofrem, há de ter uma causa, há de ter uma chapa, para que eles entrem na vida, mas tendo uma causa para o sofrimento de cada um. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê absolutamente, não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
Jesus prometeu que mandaria um Consolador, né? E esse Consolador é a doutrina dos Espíritos, que dá explicações, que nos fala das vidas sucessivas, que nos mostra detalhadamente, né, o porquê do nosso sofrimento, o porquê da nossa dor. Nenhum de nós habitaria este mundo se fôssemos perfeitos. Se o mundo é de prova e expiação, cada um de nós está espiando alguma coisa, porque nós temos um passado. Nós já vivemos outras vidas. E quando Jesus passou pelo mundo, ele prometeu que mandaria um Consolador. E esse Consolador é essa casa. Esse Consolador é o alívio que nós encontramos aqui, que nos consola, que nos fala do nosso passado, que dá detalhes da vida passada, do futuro de cada um de nós, nos mostrando que nenhum de nós se perderá, que Deus tem meios de fazer com que aquele que saiu do caminho retorne. Porque imagine, se Deus, ao criar um espírito, já sabe do seu futuro, e mesmo assim sabendo que esse espírito que está saindo das mãos do Criador vai se perder, então ele deixa de ser bom criar assim mesmo alguém que depois vai sofrer, como muitos pregam, o sofrimento eterno, por mais que o espírito seja mau. Mas sofrer eternamente é demais, né? Deus tem meios de fazer com que cada espírito encontre o momento de reparar o mal que fez. É justamente porque nós estamos aqui encarnados no mundo que é de prova e expiação. Cada um de nós tem o seu passado. Nós estamos aqui ao mesmo tempo que estamos aprendendo, estamos reparando o nosso passado. Porque eu sei que se eu perguntar a cada um de vocês aqui, se vocês nunca sofreram, né, eu sei que a resposta vai ser sim, eu já sofri. E mesmo que a pessoa não tenha passado por provas, expiações, não é isso? Mas só no meio em que nós vivemos já é um sofrimento, porque nós estamos vendo todo dia, é um vizinho, é um parente que está passando por uma prova, né? E nesse momento é uma prova praticamente coletiva, né? É uma prova coletiva que nós estamos passando.
Então não adianta ficar procurando culpados, né? Porque na verdade todos nós temos culpa. Não é isso? Todos nós temos culpa. Então, quando a gente passa a conhecer criaturas como a Jandira, que passou por um sofrimento intenso, e olha bem, sem reclamar. Eu nunca ouvi ela dizer que Deus era injusto, que Deus não deveria permitir que ela sofresse tanto. É um espírito que veio para passar por uma prova, mas veio consciente que deveria suportar essa prova. E suportou. Suportou a prova. Nós, quando enfiamos a agulha no dedo, ai, mas que dor, passa alguma coisa. Agora imagine uma pessoa ficar ali de 2 em 2 horas, ter que mudar de posição porque não suportava a dor. Né? Imagine o que esse espírito deve ter cometido no passado. Tem uma causa. Tem toda certeza, tem que ter uma causa justa para esse sofrimento. Então, quando nós passamos às vezes por uma prova, a gente reclama, né? A gente reclama demais, né? Mas temos que entender que as provas que estão aqui no nosso caminho, né, são elas que vão nos trazer a felicidade que nós um dia conquistaremos. Porque, pensem bem, quando tudo está bem lá na casa da gente, né, não tem dinheiro, não tem sofrimento, saúde, tudo está bem, a gente se esquece, né? A gente se esquece rapidamente dos momentos difíceis. A gente quer aproveitar. Tudo está bem, a maré está boa, vamos aproveitar. Muitas vezes esquecemos que tem lá um vizinho que não está bem, que a gente fala, uma hora eu visito, né? Então, o mundo que nós vivemos é um mundo de dor, de sofrimento. Mas é o mundo que vai nos dar condição de nós crescermos, de nós fazermos a nossa evolução, as conquistas que nós necessitamos, porque somos espíritos imperfeitos. Aqueles que nascem, que reencarnam neste planeta, na grande maioria são espíritos que têm dívidas para com a lei de Deus, com exceção daqueles que vêm para nos ajudar, que reencarna com o propósito de consolar, de confortar, de ajudar, né? E não são poucos, né? Cada um de nós conhece, né, pessoas que nasceram para fazer o bem. Essa casa aqui, né, o paizinho, né? Quem é que não conheceu o paizinho? Quem é que não se consolou com o paizinho? Todos nós. E graças a ele é que nós estamos aqui hoje.
Graças a Ele, estamos aqui nessa casa, e essa casa nos proporciona momentos, né, de muita reflexão da nossa vida, de como nós estamos nos comportando perante a vida, perante a reencarnação, porque imagine que nós devemos ter prometido lá no mundo espiritual, quando tivemos a oportunidade, né, de retornar, de voltar a este mundo para reparar, para aprender, para evoluir, crescendo espiritualmente, é isso. E nem sempre a gente faz isso, né? A vida no dia a dia, muitas vezes ela se sobrepõe às coisas materiais e nós deixamos sempre o lado espiritual lá para o fim da semana. Tem alguém lá que precisa ser visitado. Depois eu vou lá. Nossa, fulano desencarnou. Nossa, eu não fui lá. Não é isso? Então é sempre um deixa para depois, né? Mas a vida passa rápido. Quando você me perguntou quanto tempo estou na casa espírita, já faz mais de 50 anos. Né? Agora perguntem para mim se passou rápido. Voou. Não é isso? Para quem já está nos 79, né, já está naquela contagem regressiva. Porque quando a gente é menino, né, quem é do meu tempo, né, que a diversão era cinema. Era cinema. Aí passava aqueles filmes meio picantes, né? Você lembra, né? Então a gente ficava louco para chegar nos 18 anos. Mas o tempo não passava. Não passava de jeito nenhum para a gente ir lá no cinema. Né? Tinha que assistir comédia, aquelas coisas todas, né? Mas quando chegou os 18, a coisa não parou mais. Agora, né, para quem já passou dos 70, a gente não consegue mais, né, até marcar os dias da semana. Não é porque está com Alzheimer, não. É porque passa tão rápido, né, que quando a gente vê, fala, nossa, já é fim de semana novamente. Desse jeito, logo, logo a gente tem que embarcar, né? Mas, fazendo um retrospecto da vida, então a gente diz assim, o que eu fiz até agora? Né? Será que tudo aquilo que eu prometi lá do outro lado, eu estou cumprindo? Será que quando eu retornar à pátria espiritual, eu vou levar uma mala com alguma coisa dentro ou uma mala vazia? Não é isso? Então são coisas para a gente meditar, para a gente pensar o que a gente está fazendo da vida. Aí, quando nós abrimos o Evangelho, sempre a gente lê, fora da caridade não há salvação, né? Fora do amor ao próximo, a gente vai continuar patinando, né? Há dias que a gente toma
resolução, não, agora eu vou começar a ir no centro, vou participar, não é isso? E aqueles que estão aqui já há bastante tempo, né, vê que para muitos é aquele fogo de palha, não é isso? Uma semana a pessoa chega sempre adiantada, depois da segunda semana já começa a chegar atrasada, na terceira semana já não vem mais, não é isso? Então é esse fogo de palha, é aquele entusiasmo de momento, mas a gente precisa perseverar em tudo na vida, né? Porque o mundo é de dificuldades, nós vivemos num mundo difícil. Mas se é difícil para a grande maioria que tem braço, que tem perna, que tem inteligência, que pode fazer, realizar, não é isso? Nós temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa, porque há exemplo de muitos que não têm as pernas, às vezes os braços, mas fazem mais do que quem tem o corpo perfeito. E são exemplos. Esse trabalho de visita de todos os domingos, agora com a pandemia, primeiro os mais idosos, né, precisaram se afastar, né? Agora já estão vacinados, né? Então está retornando aos poucos, né? Só que como ficou um bom tempo sem se movimentar, sem fazer a visita, então está duro de engrenar a primeira, né? Todo mundo fica meio lento aí, né? Com exceção das meninas, né? Das mulheres que estão aí, que não pararam, que continuam levando a água, levando uma prece mesmo lá no portão, não é isso? Então vejam que nós homens, né, a gente está com o freio de mão meio puxado, né? Mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar, né? E a oportunidade está para todos, né? Quem é que não se dispõe, né, num domingo, né, levantar um pouco mais cedo, né, e visitar uma pessoa, levar uma palavra de consolo, né? Isso faz um bem que vocês nem imaginam. Faz um bem. Esse trabalho que já vem há muitos anos, eu acho que a Jandira, eu falei que faz mais de 30, deve fazer uns 35 anos por aí, né? Então a pessoa vai lá com a intenção, né, de levar alguma coisa, né, um consolo, mas na maioria das vezes quem sai consolado somos nós, porque às vezes quem é que não tem um problema em casa, uma coisa assim, mas quando você vai lá e vê a situação às vezes da pessoa que está sendo visitada, o seu problema deixou de existir. Parece que aquilo já não existe mais, não é isso? Porque a pessoa que está lá numa cama, né, está sofrendo muito mais do que nós, não é isso? Então, somos nós que saímos consolados. Isso a gente já ouviu, já viu tantas e tantas vezes, não é isso?
Então, meus irmãos, quando Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Mas ai daqueles que encontram o consolo nas coisas da terra, porque para esses haverá prantos e ranger de dentes. Será que com essas palavras de Jesus nós não podemos ter o mínimo de felicidade? Nós temos que só sofrer? Não. Nós podemos equilibrar tudo aqui na terra. A terra nos oferece meios, né, de a gente levar uma vida equilibrada. Porque se nós só pensarmos nas coisas materiais, nós vamos ficar imantados nas coisas materiais. Mas também, se esquecermos o trabalho, as coisas do dia a dia, pensar só na religião, virar fanático, né, a balança vai pender para esse lado. Então a nossa vida tem que ser equilibrada. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro lado. Então isso é um trabalho do nosso dia a dia, de equilibrar a nossa vida, né? Porque nós sabemos que um dia nós vamos ter que deixar esse corpo. Nós vamos retornar à pátria espiritual, que é a verdadeira pátria, né? Nós não somos corpo, nós somos espíritos. Espíritos encarnados, e que um dia vamos deixar o corpo e vamos viver como espírito, como Deus nos criou, né? Mas lá no mundo espiritual nós vamos nos deparar com a verdade. Aqui a gente engana muito, não é isso? Mas lá não. Não precisa de ninguém estar batendo o martelo lá nos julgando. Nós mesmos vamos nos julgar naquilo que fizemos aqui na Terra. Então, se nós reencarnamos com o propósito de melhorar, de realizar conquistas, né, quando voltarmos ao mundo espiritual, né, e se nós levarmos essa bagagem, nós vamos ter nos realizado. Mas se chegarmos lá de mala vazia, né, e ter que começar tudo de novo, né, quem sabe não mais aqui, né, porque por mais que o nosso mundo aqui seja um mundo de prova, de expiação, há mundos mais inferiores ainda. E como a Terra está passando por um processo de evolução, quem sabe, se formos à pátria espiritual, ficarmos lá, quem sabe 50, 60, 70 anos, né? A Terra não vai mais comportar espírito da nossa categoria. Nós vamos ter que ir para um mundo mais atrasado. E como é difícil, né? Quando lá em casa, então eu e a minha senhora, a gente divide o serviço, né? Então, um dia lava a louça, outro dia faz comida, aquela coisa toda. E agora com esse frio, né? Às vezes, nem sempre, às vezes, a gente está
quer ver alguma coisa na televisão, né? E se acomoda, puxa um cobertor, né? Aí quando já passou algumas horas, a gente vai lá na cozinha e diz assim, nossa, vai ter que lavar a louça agora, vamos deixar para amanhã. Aí no outro dia cedo, né, já tem o café para fazer, já tem que botar o feijão de molho, aquela coisa, pensar no que vai fazer de mistura e aquele monte de louça, né? Então a gente se arrepende, fala, por que eu não lavei ontem, né? Assim é a nossa vida aqui, né? Quando a gente chegar lá no mundo espiritual, muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, mas deixei tanta louça lá, né? Tanta coisa para fazer, né? E agora ter que começar tudo de novo, né? É um problema sério, né? Então, meus irmãos, vamos aproveitar, né? Não como muitos imaginam também, aproveitar a vida, né? Aproveitar a oportunidade de estarmos aqui encarnados, né? Com tudo aí à nossa disposição, né? Para evoluir, para crescer, para aprender, né? Então, o mundo, por mais que seja o mundo que nós vivemos, um mundo de prova e expiação, mas é uma escola gigantesca, não é isso? Que se nós analisarmos desde o momento em que nós levantamos pela manhã e ficarmos pensando o quanto este mundo nos oferece de lições, né? Porque quando a gente levanta, eu levanto cedo, não sei, para mim é cedo, eu levanto 6h30, eu sei que tem gente que levanta mais cedo, né? Mas quando eu levanto, os passarinhos já estão lá, cantando e faz tempo. As formiguinhas já estão lá trabalhando, não é isso? Então eles são exemplos, né, de trabalho, de luta, de conquistas, né? E nós dormimos, olha quanto tempo que a gente dorme, né? Eu acho que quem vive, vamos dizer, 60 anos, vive 30 anos dormindo e 30 anos acordado, não é verdade? Porque a gente dorme muito e tem gente que dorme mais ainda, né? Então nós temos que aproveitar, se a gente vai viver 30 anos, 40 anos, né? Compensar o tempo que a gente dorme, né? Fazendo aquilo que o dia nos oferece, aprendendo, né? Trabalhando, conquistando, né? Evoluindo, porque imaginem vocês que para aqueles que acreditam que nós vivemos só uma vez, não é isso? O que nós aprendemos numa vida? Não aprendemos muito não. Agora, hein? Agora, com toda essa tecnologia desenvolvida, né? Que até tem coisas que, para quem tem cabelo branco, eu não sei se é a raiz do cabelo que atrapalha, tem coisas que a gente não consegue acompanhar, né? Principalmente essa parte de computação, essa coisa toda, né? A gente não consegue acompanhar, né? As crianças pequenininhas já estão lá no computador, né? E a gente às vezes não acompanha, né? Mas, né, nós temos a oportunidade de aprender muita coisa, né? Agora, se a gente fica dormindo demais, né, a gente não aprende nada, né? Imaginem, a Ana está dando sinal lá que já passou da hora. Imaginem, né, se a gente vivesse só uma vida e retornasse ao mundo espiritual, né, o que a gente ia fazer lá? Isso eu estou falando de nós que já somos um pouquinho mais sabidos. Imagine aqueles que viveram lá no passado
que não sabiam nada, não sabia ler, não sabia escrever. O que eles vão fazer lá no mundo espiritual? Será que é uma mágica? Chegando lá eles já ficam sabendo de tudo? Então não precisava nem reencarnar, né? Já ficasse lá direto, né? Então, nós temos que viver e aprender. Isso eu não inventei agora, isso eu já escutei falar há muito tempo. É viver e aprender constantemente, e acumular sabedoria, né, para que a gente continue numa caminhada muito longa, né, até chegarmos a realizar as conquistas que nós necessitamos. Desculpa, já passei um pouco da hora. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que cada um de nós possa reter sempre, né, aquilo que esta casa nos oferece como aprendizado, mas muito mais como oportunidade de pôr em prática aquilo que temos aprendido. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Não sei se vocês já levaram um puxão de orelha com os olhos, mas hoje eu levei um puxão de orelha com os olhos. Carlinhos, quando estava falando do trabalho de domingo, que só as meninas estão indo, ele olhou para mim bem na hora, não é, Erdinaldo? Eu estendo ao Marcos também, viu, Marcos? Não vou levar um puxão sozinho, não. Carlinhos não fez só uma palestra, não foi só uma reflexão. Carlinhos nos deu uma aula. Ele começou falando das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Em seguida ele lembrou que tudo isso tem a ver com a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Em seguida ele lembrou que mesmo assim, tudo isso vem da providência de Deus, do amor de Deus. Em seguida ele voltou nas causas das nossas aflições, para nos lembrar que tudo isso é o que vai nos fazer chegar à verdadeira felicidade. Depois o Carlinhos falou da importância do tempo. Depois ele lembrou a nós que todos nós assumimos compromissos antes de vir para cá. E depois ele nos fez questionar se nós realmente estamos trabalhando dentro desses compromissos, se nós estamos sendo úteis. E de novo, no meio do caminho, ele falou do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que vem do amor de Deus. Então o Carlinhos fez um trajeto que na verdade é uma grande aula para todos nós. Então muito obrigado ao Carlinhos, que nos fez lembrar mais uma vez o que a doutrina espírita nos ensina. Quando nós estamos sofrendo, uma questão que nós não devíamos deixar de fazer, uma pergunta que nós não deveríamos deixar de fazer é a seguinte: o que é mais provável? Deus está sendo injusto comigo, ou eu estou apenas enfrentando as consequências das atitudes que eu tive? O que é mais provável? Deus está sendo injusto comigo, ou eu apenas estou enfrentando as consequências dos erros que eu cometi? Mais uma vez, muito obrigado, irmão Carlinhos, por essa aula. Vamos nesse momento, os nossos corações estão em paz, agradecer por mais esse momento, agradecer ao nosso irmão pela palestra, agradecer ao nosso paizinho que está aqui conosco, nosso irmão Eurípides. Com certeza eles estão auxiliando para que nós possamos continuar nesse trabalho. Pai, levai a todos aqueles que estão acamados a sua luz, todos os que estão nas ruas passando por dificuldades, Senhor.
que o seu amor chegue até eles e que nós possamos voltar para nossos lares com essa paz que aqui se encontra, e que todos aqueles que não puderam comparecer essa noite, que possa receber, Senhor, o amparo, a luz e o seu amor. Muito obrigada, que possamos voltar todos em paz. Que assim seja.